Meu nome é Rogério Faé, eu sou sócio fundador da Uni Sucessão e Governança, a empresa que organizou esse encontro em parceria com meus amigos da Galápagos Capital aqui. Sem eles a gente não teria todo esse espaço maravilhoso, essa ambientação para receber vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu queria chamar aqui a minha querida sócia Ana para fazer a abertura do primeiro painel. O Sérgio e a Lelena, eles são segunda geração. O Sérgio, ele é filho do José Mindlin, que foi um dos fundadores da Metal Leve. Além, então, de ser familiar, ele também depois passou a ser sócio, né, no movimento de transição, e ele também foi CEO da Metal Leve. Então, ele, Sérgio, usou os 3 chapéus, como a gente fala, né? Ele realizou esse papel que é, ao mesmo tempo, ser familiar, ser sócio e ser executivo da empresa familiar, o que é, sem dúvida nenhuma, o papel mais complexo em todo o processo. O Sérgio também, ele acompanhou todo aquele movimento de crescimento, de gestão e depois o processo de venda do negócio. Ele vai poder explorar com a gente aqui todo esse processo, foi muito legal. E depois, na vida, ao longo de toda a carreira dele, ele se desenvolveu na área de governança. Ele aprendeu, ele estudou e hoje em dia ele é uma sumidade na área de governança, na nossa área. Ele, inclusive, é um conselheiro do IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Então, esse depoimento hoje, ele tem essa maravilha que é o fato de ele ter vivido a experiência como familiar e também ser um especialista no negócio. Ele vai trazer, então, uma visão muito aprofundada do tema. E, mais do que isso, é uma história que já tem um certo distanciamento, né? Já aconteceu há alguns anos, o que também possibilita uma análise mais fria de todo o processo. A Lelena, sua esposa, eles são casados há 39 anos. Alguém aqui é membro de família empresária e não é gestor do negócio? Temos alguns aqui, né? É o papel da Lelena, é o ponto de vista da Lelena. A Lelena, ela é esposa do Sérgio e ela vivenciou e acompanhou todo o processo também de crescimento, de gestão, de decisões sobre a venda, de venda, só que do ponto de vista do bastidor. E ela é próxima, né, não só do Sérgio, mas da família toda do Sérgio e de alguns dos sócios. A Metal Leve era uma sociedade multifamiliar, né, mais de uma família. Então ela também tem esse contato com outros personagens desse cenário. E na composição do casal, eles são um casal especial. Eles são, o Sérgio, ele é todo formal, todo certinho, todo correto, impecável, não é isso? E a Lelena, ela é solta, ela é expressiva, ela é espontânea. Ela contou nos bastidores pra gente que hoje em dia ela já teve um probleminha de coração, então hoje em dia ela decidiu que quem vai ter o problema de coração são os outros, não é mais ela. Então ela fala o que ela tem que falar e cada um que resolva na sua própria terapia o que lhe convém, né? E essa mistura, né, esse tempero do casal aqui, é o que a gente vai ver hoje no nosso painel. Eu vou fazer uma rápida leitura da história da Metal Leve para que todo mundo entenda um pouquinho o contexto, para a gente não precisar voltar ao contexto, tá? A Metal Leve foi fundada então em 1950. 3 empresários do ramo de retífica de motores resolveram fazer uma fábrica de pistões que até então eram importados. E a busca por investimentos resultou numa sociedade formada por 6 sócios fundadores. Um deles, o José Mindlin, pai do Sérgio, era advogado e foi o elo de junção desses fundadores. Nesse primeiro momento, a participação entre os 6 sócios fundadores eram desequilibradas, proporcionais aos investimentos. Mas logo depois de alguns meses, houve a equalização das participações propostas pelo próprio pai do Sérgio, que era um diplomata nato e evitava situações de conflito. A ideia era que na sociedade todos tivessem interesses convergentes e equilíbrio de poderes.
A sociedade foi muito prolífera, a empresa cresceu demais nas décadas de 50 e 60, com a implementação da indústria automobilística no governo do Juscelino. Na década de 70, abriram capital, foram pioneiros nesse tipo de operação, se adequaram às regras de governança da época e, nesse movimento de estruturação, os 6 sócios foram para o conselho de administração e contrataram uma diretoria de mercado. Alguns dos filhos dos sócios começaram a entrar na empresa. E esse é o nosso ponto de início do nosso painel. A entrada, então, da nova geração. Nós vamos nos concentrar nessa transição, né? A partir da segunda geração. E essa é a primeira pergunta, Sérgio. Qual que foi, na sua visão, o processo de transição de primeira para segunda geração? Bom dia, prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite, Ana, Léo. Como havia esse grupo, né? Eram seis sócios que não eram parentes entre si, né? Alguns tinham sido cunhados uns dos outros, mas já não eram mais. Então. A segunda geração começou a entrar mais ou menos naturalmente na empresa, assumindo alguns postos executivos, né? Uma diretoria de recursos humanos, uma diretoria de finanças, uma diretoria de administração, mas poucos de nós tinham tido experiências no mercado antes de entrar na empresa. Alguns tiveram, né? Alguns fizeram carreira 2, 3, 4 anos, em outras organizações e outros entraram direto. Eu me formei em 69, mas em 70 eu não quis ir para a Metal Leve para trabalhar lá. E fui trabalhar na IBM, trabalhei 1 ano e meio lá, depois fui fazer um mestrado fora do Brasil, fiz um mestrado na área de psicologia social de organizações, eu tinha feito engenharia. Voltei para o Brasil em 74 e aí entrei para assumir uma posição de gestão. E para a gente ter essa ideia, né, de como a governança era mal cuidada, né, não havia essa ideia toda de preparação dos sucessores. Então, por exemplo, eu entrei na empresa para ser um assessor. É o Aspone que se falava na época, né? Porque não tinha uma função definida. Na segunda geração, tinha vários mais ou menos dessa idade, alguns um pouquinho mais velhos, mas todos assim, assumiram uma posição, alguns porque, por exemplo, o Faldini, né, que foi um dos também da segunda geração, ele era genro de um dos sócios. Faldini era genro, familiar, e hoje em dia ele é conhecido também na área da governança corporativa. Governança, né? Ele é um dos fundadores do IBGC. IBGC, né? Ele, por exemplo, tinha tido alguma experiência de trabalho em banco, então entrou diretamente na área financeira, né? Eu entrei primeiro nessa posição de Aspone, e depois assumi uma posição, então, de diretor adjunto na área de recursos humanos. Era uma sucessão em que a segunda geração estava entrando nos cargos executivos, mas os sócios todos estavam no conselho, né? Eles tinham tomado a decisão de criar esse conselho em 70, antes da abertura de capital. Tinham procurado durante muito tempo um executivo para assumir a presidência da empresa, a direção da empresa, e até conta-se, enfim, a lenda lá que eles procuraram, não conseguiu encontrar ninguém, até que um dia, conversando entre eles, disseram, bom, nós não vamos encontrar ninguém tão bom quanto a gente, então vamos pegar alguém um pouquinho, né? Não tão bom, mas um pouquinho melhor e tal. Se criou uma diretoria executiva. Isso
a abertura de capital veio em 71, então já com os sócios no conselho, uma diretoria executiva que tinha alguns profissionais que vieram do mercado ou que tinham feito carreira na empresa desde que se formaram, entraram lá, mas havia uma situação de subordinação meio complicada, porque você tinha um diretor-presidente profissional de mercado com alguns subordinados que eram familiares. É difícil de mandar embora. Com certeza, né? Que diretor, ele ia ser louco de demitir um filho de sócio, não é isso? Eu reportava a um outro diretor que também já era segunda geração, então ele era o diretor, eu era o diretor adjunto. E eu depois passei a assumir outras funções na empresa, mas durante alguns anos tinha essa situação um pouco estranha, né? Me reportaram a um diretor-presidente ou um diretor-geral que não era da família, que era da carreira, mas que tinha que conviver com a família também. Mas é uma segunda geração que começou a assumir essas posições executivas até o final da década de 70. No finalzinho da década de 70, o começo de 80, começaram a morrer os sócios originais. E aí a sucessão passou a ser a sucessão no Conselho de Administração, e na expressão da representação do capital, da posição acionária, no controle da empresa. O primeiro sócio que morreu foi o Samuel Klabin. Ele tinha 2 filhos de 2 casamentos diferentes e que tiveram uma disputa entre quem é que ia estar na empresa, quem é que ia representar a família na empresa. Então, se era a viúva do Samuel, se era um dos filhos, se era o outro. E durante alguns anos houve trocas no conselho pela indicação, por exemplo, da família. Daí um dos filhos do Samuel vendeu a sua participação, o outro, que era o Roberto Klabin, continuou como sócio. Você lembra de acontecerem desgastes ou repercussões, consequências na sociedade em função dessas divergências desse ramo familiar? Desse ramo familiar, assim, das divergências entre ele, o que isso causou era uma certa inconstância em quem é que estava no conselho de administração, quem que estava representando aquele grupo acionário no conselho. E você ter no conselho uma pessoa que ora é alguém da família, ora é alguém contratado para ser o representante, mas que não tem uma história, não tem um conhecimento e não tem um relacionamento estabelecido com os outros sócios, causa já algum estresse dentro do conselho. Esse é um bom ponto. Acho que só uma pontuação didática. Um sócio não fazer o próprio planejamento sucessório, ele não compromete apenas o seu ramo familiar, mas ele compromete a sociedade como um todo. E os reflexos de um sócio que não fez o planejamento sucessório na falta dele vão resultar em consequências para os demais, né? Então, muitas vezes é importante a gente fazer o planejamento sucessório até para dar o exemplo para que os próprios sócios façam, né? Depois de algum tempo, então, o Roberto Klabin era que ficou com a parte do capital que era do pai dele, né? E o Roberto acho que é uns 10 anos mais novo que eu, por aí, né? Então, ele era bem mais novo que os outros sócios. Aí havia um conflito de gerações, né? Porque ele é um empresário dinâmico, uma pessoa que, né,
gere com muita energia os negócios de que ele participa, e ele encontrava um conjunto de outros sócios num ritmo completamente diferente, com um tipo de busca de entendimento, né? Aquilo que você falou no início, né, da equalização da sociedade, da busca do entendimento, e essa questão que meu pai procurava evitar que houvesse grandes conflitos, fazia com que Nem pequenos. nem pequenos. Essa busca de decisões por consenso, por entendimento, não criava no conselho um ambiente onde uma posição diferente, uma visão alternativa fosse considerada com seriedade. Ou seja, a influência de uma nova geração naquele grupo que já estava formado, constituído e com o seu jeito de funcionar não era bem aceita. Não era bem aceita e acabava assim, né? Tratava o Roberto assim, como, não diria como um moleque, mas tratava assim, bom, é muito jovem e tal. Olha, Helena, você conheceu, né? Nessa época. O Roberto tem uma característica de ser que batia completamente de frente aquilo, porque ele é uma pessoa forte, é um cara agressivo. E o conselho, mas você imagina uma pessoa dessa entrar num lugar que só resolve as coisas por consenso. E que ele era o dissenso, né? Porque... Não, e ele tinha participação naquilo, e ele era moleque mesmo, ele tinha 22 anos nessa época, então era complicado. Agora, ele tinha também a arrogância dos 22 anos. Então, precisava amansar o Roberto para ele funcionar ali dentro. Para isso, as pessoas precisavam ser amigas. Como as pessoas não se dispunham a ser amigas, ficava um certo problema, né? Que foi ser resolvido muito tempo depois que ele até já tinha saído. Quer fazer até uma observação, acho que na frente de vocês ali tem um caderninho de fundadores e sucessores, né? A dificuldade e a necessidade de convivência entre gerações é sempre uma dificuldade em empresas familiares. E imagina numa empresa que tem 6 sócios diferentes. Não, e que sempre se acharam eternos. Que sempre se acharam eternos. Nunca pensaram que um dia não iam estar lá. E que tiveram que conviver durante 25 anos, né? Porque desde a entrada da segunda geração, estamos falando aí na década de 70, até a venda da companhia, que foi na década de 90, estamos falando mais de 20 anos que teve um convívio de gerações, inicialmente os fundadores no conselho e a nova geração dentro da empresa, e depois a nova geração já assumindo como sócio, né, daqueles outros anteriores. Então, se não tem realmente um planejamento, já é uma situação difícil por si só, né? Uma empresa multifamiliar tão grande, relevante, passar a fazer essa transição, né? Eu acho que essa transição, né, do Samuel para o Roberto Klabin foi cheia de altos e baixos e com confrontos, né? E o Roberto, que tinha 20 e poucos anos, para se relacionar com os outros sócios que estavam na faixa dos 60, 70 anos, né, havia realmente esse choque. E ele acabou, primeiro, ele acabou indicando um executivo para representar, para representá-lo no conselho, né, que, aliás, é um executivo super conhecido hoje, o Walter Schalka, que foi presidente da Suzano, né, foi contratado pelo Roberto naquela época, mas o Walter também era mocinho naquela época, né, e participou do conselho de uma forma profissional. Quando houve outros falecimentos, né, houve um segundo que foi do Gleich. O Gleich era um dos sócios originais, que era o homem técnico, era o que entendia da produção, da tecnologia. Tal. E ele tinha sido casado, acho que 3 vezes, e quando morreu,
quem o sucedeu foi a viúva, né, que não entendia absolutamente nada de nada do negócio. Ele não tinha filhos? Ele não tinha filhos e ele tinha um sobrinho que trabalhava também na empresa, né, o Edgar, mas que tinha uma expectativa de continuar representando o grupo acionário, mas o tio não deixou nada para ele, deixou tudo para a mulher, né? Então, o Edgar saiu pouco depois disso, porque disse, bom, eu não tenho nenhuma participação, não estou no grupo, eu vou cuidar da minha vida. Saiu e foi cuidar da vida dele. A Gabriela, que entrou no conselho, foi recebida com toda a gentileza, tal, mas era uma pessoa que não agregava nada em termos de decisões sobre o negócio, porque não entendia, não conhecia, não tinha tido nenhum preparo para isso. Ô, Sérgio, nessa época já tinha capital aberto. Já. E os conselheiros, então, meio que era um conselho societário e de administração junto, então, né? Porque os próprios detentores ali das ações ocupavam a vaga no conselho. Na época, a Metal Leve, quando abriu o capital, ela tinha ações ordinárias e lançou no mercado preferenciais, sem direito a voto. Então, os fundadores eram os detentores das ações ordinárias com direito a voto, né? Capital que foi sendo diluído um pouco ao longo dos anos, na medida em que a empresa fez outras chamadas de capital para alavancar investimentos. Então, nessa sucessão, né, que essa segunda, em que entrou a viúva, era uma sucessão não de geração, porque ela tinha mais ou menos a mesma idade dos outros, e aí ela casou de novo e indicou um novo marido para representá-la. E aí entra uma figura completamente estranha, um estranho no ninho. Eu entendia menos que ela. Não é que ele entendia menos que ela. Ele era executivo de empresas, tal, tinha conhecimentos de negócio, mas tinha uma cultura e um tipo de vivência completamente distante, digamos. Tinha cultura. Fica enfeitando. Essa tradução simultânea está ótima. Você pode contar, logo que nós casamos, a gente fazia aqueles jantares de fim de ano da empresa. Então, a gente foi no jantar. Eu fui pela primeira vez no jantar, que ela de primeira dama. Aí entramos, era um jantar no Clube Paineiras. Aí foi chegando, esse marido da Gabriela, estava com a Gabriela lá, tal, a gente foi entrando, tal, eu me achando, morrendo de vergonha, jantar da firma, coisa que não era do meu feitio, lá fui eu. Chegando lá, vejo o Chico, esse Chico, que era esse marido da Gabriela, ele tinha sido amigo da gente de adolescente, porque ele era sócio do clube. E a gente, quando era adolescente, era sócio do Paineiras. Ele veio ao meu encontro do lado do Sérgio e falou: como nós nos demos bem. Nossa, olha que vitória. Eu queria me enfiar na piscina do clube. Eu falei, sim, boa noite e tal. Mas olha, esse é a pessoa. Esse é o cara. Quer dizer, isso só para dar uma nota assim de como era uma visão, uma postura completamente diferente. Não, e ele era todo galã, ele era todo, sabe, assim, chamava atenção porque ele era uma presença, assim... Bonitão. É bonitão e, sabe... Mas... conveniente até não poder mais. A empresa como uma boa empresa familiar com má governança, né, era uma empresa que tinha um monte de serviços para os sócios,
misturava, né, coisas particulares com coisas da empresa. Então, por exemplo, os sócios e depois os filhos dos sócios chamavam gente da empresa para fazer serviço de manutenção nas nossas casas, Em né? casa. Veja, você tinha um problema de encanador e não sei o que e tal, e vinha alguém lá da empresa. E nesse momento, mesmo já com a segunda geração, a primeira geração no conselho, alguns já faltando, esses Essa privilégios, vamos dizer assim, continuavam Não, é pior do que continuava, eles se espalharam mais, né? a aumentar. Tinha mais gente. Pessoas foram casando de novo, juntando gente. Não, e tanto que assim, quer dizer, quando Né? quando a Gabriela casou de novo, a notícia que correu dentro da empresa era porque ela tinha chamado alguém para fazer uma reforma no banheiro, porque o novo marido era muito mais alto, né? Então, teve que mudar o chuveiro. E essa foi a fofoca que correu dentro da empresa. Era uma mistura de coisas de família com coisas da empresa que vinha, né, desde o tempo que a empresa era pequena e fechada, mas se manteve quando ela era uma empresa de capital aberto. Você olha hoje e diz absolutamente inadequado, né? Quer dizer, havia custos dentro da empresa que a gente só foi cortar quando a empresa entrou num período de grande crise nos anos 90, que foi quando eu assumi a presidência executiva. Presidência, né? Você vai perguntar do acordo? Não, eu ia falar nesse momento, né? Acho que, de certa maneira, no olho do furacão, né? Porque estava nesse momento de convivência de gerações com todas essas idiosincrasias, digamos assim, que já estava acontecendo há algum tempo, e no momento de crise com Collor e plano e tudo, abertura da economia. Então, baita desafio, né, Sérgio? A empresa foi muito bem até 1990, quando era um mercado fechado, porque a Metal Leve dominava o mercado de pistões e de bronzinas. Não sei se vocês sabem o que são pistões e bronzinas, mas, enfim, são peças de motores a gasolina ou motores diesel de alta precisão, alta tecnologia e tal. E a Metal Leve era dominante, quase única no mercado, né, até essa época. Então, tinha uma rentabilidade alta. Quando veio o governo Collor e fez uma abertura de importações, começou a vir uma concorrência muito mais forte e a empresa começou a enfrentar preços mais baixos e concorrência local, porque a MAHLE, que era a empresa que originalmente tinha cedido tecnologia para a Metal Leve lá em 1950, tinha se estabelecido no Brasil. A Metal Leve e a MAHLE tiveram uma relação de fornecedora de tecnologia, a MAHLE como fornecedora de tecnologia até meados dos anos 70. Em meados dos anos 70, a MAHLE disse que só continuaria o contrato de tecnologia se ela ficasse sócia. E eles não se entenderam na época, não teve jeito, então o contrato terminou e a Metal Leve passou a investir pesadamente em tecnologia, a dedicar uma parte significativa de receitas para um centro de tecnologia. E aí, no final dos anos 80, a MAHLE se estabeleceu no Brasil para concorrer. No final da história, ela acabou comprando a Metal Leve em 96. Mas, enfim, a importância de que o conhecimento desses sócios, dessas relações, era crítico para o negócio avançar bem. Quando em 90, ou 90 ou 91, o Collor, eu não me lembro bem. Acho que foi 90, né? Então começou essa abertura de mercado. Foi o último ano que a empresa teve uma boa rentabilidade
Em 91, 92, 93, a empresa teve prejuízo. E também como sinal, né, de uma governança fraca, apesar de ter tido um prejuízos significativos, porque, vamos dizer, era uma empresa que faturava da ordem de 350 a 400 milhões de dólares e teve prejuízos de 10, 15 milhões de dólares num ano, que era pesado. Pensando que tudo isso a gente fala em dólar porque era aquele tempo da inflação maluca, né, em que você não conseguia muito saber o que queriam dizer os números do que fosse a nossa moeda. Cruzeiro novo, cruzado, aquelas coisas todas. E nessa época, então, a crise financeira, né? E duas gerações convivendo societariamente. Ainda tinha uma parte da primeira geração. Ainda tinha uma parte da primeira geração, mas ao longo dos anos 80 morreram mais 2 dos sócios originais. Então aí a segunda geração assumiu como membros do conselho, mas ainda houve um período em que, por exemplo, o Maurício Buch, ele era membro do conselho e era diretor administrativo. Imagina, ele era do conselho, era diretor e tinha um diretor-geral no meio dessas duas posições dele. Uma boa confusão de hierarquias, de quem reporta a quem, né? Até que, quando essa crise se intensificou em 91, a segunda geração, que era... Nós éramos 5 da segunda geração, atuando em postos executivos, decidimos que deviam ir todos para o conselho. Começou um movimento de organizar um pouco a governança. Deviam ir todos para o conselho e ter só profissionais no executivo. Aí já a segunda geração, né? Então todos eram vários, é isso? Eram vários, mas aqueles que tinham ou o sócio original e alguém da segunda geração, que era o meu caso, meu pai estava lá e eu, quando fui para o conselho, fui como conselheiro suplente, porque não cabia ter mais um conselheiro. Então nós só passamos a ter um conselho grande que tinha 6 sócios, mais os suplentes. Foi nessa época que o Roberto Klabin, que vinha daqueles atritos, aquelas não entendimentos, né, com os outros sócios, resolveu vender a participação dele. E aí vendeu para o Bradesco, que ficou como um sócio não participativo. O Bradesco comprou 10 ou 15% das ações ordinárias, mas não quis indicar ninguém para o conselho. Então ficou um conselho com 5 fundadores, ou já a segunda geração, e passou a ter um conselheiro externo, que era um advogado que participava, ajudava a empresa já há alguns anos. Então não podia ser considerado um conselheiro independente, porque era alguém que já tinha uma relação extensa com a empresa. E Sérgio, nesse cenário todo de dificuldades, né, societárias ali, de convivência de gerações e também de mercado, vocês acabaram vendendo a companhia em 1996. Como que foi para tomar a decisão todos chegaram à conclusão de que esse era realmente o melhor caminho a seguir, ou o único caminho a seguir? Então, Léo, antes da decisão da venda, você tinha ainda alguns sócios originais, fundadores, mas todo o espírito era um espírito de, bom, nós queremos continuar com esta empresa. Isso era a busca que se fazia, então, era de procurar encontrar uma forma de recuperar a rentabilidade da empresa, fazer a empresa avançar
e procurar uma expansão maior no mercado internacional. Porque a Metal Leve tinha, nos anos 80, se expandido muito no fornecimento de peças para motores diesel, motores pesados, né? E criou fábrica nos Estados Unidos para fornecer pistões diretamente lá para Caterpillar, para John Deere e tal. Então, ela já tinha uma força internacional grande e havia uma demanda dos clientes de que houvesse uma presença maior. Então, no começo dos anos 90, o próprio executivo procurou fazer uma associação com a MAHLE, que já estava aqui no Brasil, né? O Mário, que está aqui, participou de estudos sobre isso, ele trabalhava na controladoria da empresa na época, participou de estudos sobre isso. Mas esses entendimentos não resultaram. Até que, em meados em 93, então você tinha 2 fundadores originais, os outros 3 representados já pela segunda geração no conselho, todos fora da segunda geração, todos fora do executivo, né, da gestão, e nós começamos a procurar um novo diretor-presidente no mercado. Lelena, nessa época você sentia as repercussões desse movimento, porque foi, imagino, né, ter sido um movimento importante, né, de saída de todos os filhos, né, de segunda geração que estavam como executivos, saíram da gestão. E isso tem impactos diversos, né? Você lembra dessa época e que tipo de repercussões você acha que teve? Essa época foi muito tensa. Eu acho que todo mundo estava realmente muito... Porque era assim, na verdade, ninguém queria vender a empresa. Eles precisaram vender a empresa, porque fazer uma sociedade com outra, colocar mais gente como sócio, de grande poder de entrada e tudo, isso acarretava um desequilíbrio entre a situação dos sócios atuais e quem entrasse com mais dinheiro naquilo. Eles podiam ser absorvidos ao longo do tempo, porque eles não iam ter condição. Não se cogitava, por exemplo, com os sócios que eram também de outras empresas, como a Klabin, com essas coisas, aumentar, por exemplo, o capital da empresa. Não sei se isso era viável ou não era, mas eu, como fora, eu perguntava, mas por que não? Essas pessoas que estão, sabe, não precisa ser todo mundo com a mesma participação. Quem tem mais poder para entrar, entra e não vende. Só que não tinha. A Metal Leve era uma empresa que eu acho que, para a gente que estava de fora, muito mais do que uma empresa preocupada com o cliente, ela era mãe de todos. Entendeu? Todo mundo vivia da Metal Leve, todas essas famílias, e todos os segundos casamentos e todos os terceiros casamentos. Então, era uma empresa que tinha muito essa característica familiar negativa, porque ela tinha isso e tinha um conselho de pessoas que foram criadas nessa mentalidade e que não tinha o trabalho era dentro da empresa e viver daquilo, num nível de gastos que era absurdo. Então, o custo da empresa era altíssimo porque ela sustentava um monte de família. Ela não é que cada um tinha lá seu trabalho e tinha uma empresa que quem tinha a ver estava ali dentro trabalhando. E essa época foi esse o dilema, sabe? É um pouco o dilema de você separa ou não separa num casamento que não vai bem. Você acha que o bom senso é separar, mas aí você fala, mas é aí, e a casa, e o carro, e daí não vou poder viajar. E era um pouco essa mesma relação, porque era uma coisa muito família mesmo. E o Sérgio, nessa história, era o único que tinha pai e ele ativos dentro da empresa ainda, mas os filhos dos sócios que já tinham morrido tinham a mesma posição dos pais, quer dizer, ninguém... E não tinha ninguém assim, digamos, que veio uma geração nova e vamos mudar tudo. Não. A nova geração, aparentemente, não tinha uma... Não, ali. não tinha. E não tinha o que eu acho o espanto, é que nunca teve
uma preparação para eventual venda ou para sucessão. Não tinha nem acordo de acionista, não conseguiam fazer, porque o bendito entendimento que não podia discordar de nada, aí não conseguia, porque se tinha uma coisa, não, porque não sei quem. Enfim, essas coisas que eu não sou de empresa, eu não tenho ideia, eu posso imaginar o que seja fazer um acordo de acionistas, é complicado. Numa empresa com essa mentalidade família, era mais complicado ainda, né? Então, eu acho que veio essa situação de ter que vender, era vista eu acho, como um fracasso da empresa e não como uma etapa de vida da empresa. Eu acho que esse era o maior sentimento que estava ali presente. E esse sentimento fazia com que todo mundo se sentisse derrotado. E a força para tocar aquilo para frente ficava diluída. E ele pegou essa bomba desse tamanho, nesse momento. Sim, é uma fala bem importante essa. A venda sendo vista como uma derrota, como um fracasso. E essa é uma fala que a gente costuma fazer na Uni, né, Léo? Todas as empresas precisam estar preparadas para serem vendidas a qualquer momento. Não existe a melhor empresa, mesmo que seja para ficar na família, que possa ser vendida a qualquer momento. Não existe empresa melhor do que essa, que não dependa de uma ou de outra pessoa que é o dono, que esteja com processos coordenados, que esteja com profissionais bem colocados, que seja saudável financeiramente. A venda, ela tem que ser vista como uma boa opção caso a família queira, né? Aparentemente não foi um movimento pensado, né? Foi uma falta de opção. Mas você veja, por exemplo, antes de casar com o Sérgio, eu fui casada com o Jean, que foi um dos fundadores da Natura, por 13 anos e tenho minhas filhas e tal. A Natura era assim, tinha a Natura, que era o Luiz e o Jean, o Luiz Seabra e o Jean-Pierre, sócios, fundaram a Natura. Aí tinha, mas não, vou fazer venda domiciliar. Luiz conhece não sei quem, aí entra a Yara. Aí depois meu cunhado trabalhava em banco, então vamos fazer a distribuição para Luiz e Yara fizeram distribuição para São Paulo. Daí o meu cunhado para o Brasil. Aí 2 lá juntaram e fizeram uma empresa de maquiagem. Enfim, era invendável. Você tinha 4, 5 empresas, por isso a Natura fez essa Natura que hoje todo mundo conhece. Numa certa altura, se deu uma limpada nessa sociedade, se deu uma igualada nessa participação de todo mundo, seja por capital ou por trabalho, e hoje a Natura é o que ela é. Claro que tem altos e baixos, mas é uma empresa que pensou nisso. Como eu tenho que existir para poder ser vendida a qualquer momento? Eu acho que faltou. Nós procuramos um diretor de mercado. Aí o diretor, que era o diretor-geral da empresa na época, a quem a gente estava procurando um sucessor para ele, né? Ele ficou doente de uma hora para outra, teve um câncer, se afastou e a empresa ficou sem um diretor-geral. E aí, e perdendo dinheiro, né? Perdendo bastante dinheiro. Então, aí os sócios se reuniram e disseram, bom, nós precisamos pôr alguém imediatamente. E entre os sócios, aí eu fui escolhido para assumir a presidência da empresa. Matando de ciúme todos os outros filhos de sócios. Aí criou uma... E foi escolhido por quem? Por esses outros filhos de sócios? Pelos outros filhos de sócios e dos sócios. Enfim, foi uma negociação assim... Não, o Sérgio que tinha mais condição de assumir essa posição do ponto de vista profissional também. Entre os filhos de sócios, eu era o único que era engenheiro que, embora eu seja um engenheiro de produção, não entendo muito da parte técnica mecânica, mas, enfim, o único engenheiro e o único que tinha presidido um grupo de empresas, porque eu tinha, durante um tempo, dirigido um grupo de subsidiárias de automação industrial que a empresa tinha criado. E aí
na avaliação disseram, bom, você acho que é o que está mais qualificado para assumir a presidência e fazer o turnaround da empresa, fazer a empresa voltar a ser rentável para a gente negociar uma associação internacional. Eu assumi, então, nessa posição, com uma consultoria externa que me ajudou no processo de turnaround. Conseguimos, no ano seguinte, ter algum resultado positivo e começamos uma negociação internacional de associação que não resultou, né? Várias conversas com várias empresas internacionais. E aí, os sócios estavam discutindo a possibilidade de fazer algum tipo de associação em que se vendesse 45% do controle, né, e os sócios ficassem com 55%. Mas esse era um grupo que não tinha acordo de acionistas. Então eram 5 famílias nessa época, mais o Bradesco. Isso é uma loucura, né? Ser uma empresa, ainda que as ações ordinárias estivessem todas na mão das famílias, não ter um acordo era uma coisa muito louca, né? Você tinha o Bradesco com 10%, 12%, sei lá, e o resto entre essas 5 famílias sem acordo de acionistas. Que eu procurei de todas as formas fazer, conversava com um, com outro, mas sempre havia alguma objeção, e aquela cultura de respeitar os outros, de não forçar alguém a fazer alguma coisa que não quer, né, de não pisar no calo de um dos acionistas, impediu que se fizesse um acordo. Então não se conseguia fazer, porque alguém que tinha uma posição com um pouco menos de ações levantava objeções, aí os outros, muito cavalheirescamente, respeitavam e não se avançava. No popular, com medo de quebrar os ovos, não fizeram o omelete. Então se chegou à posição de que nós tínhamos uma possibilidade de negociar uma venda de 45% do controle, só que isso iria fazer com que o grupo ficava com um acionista grande com 45% e 5 acionistas dividindo o resto. Qualquer um que resolvesse vender mudaria esse controle, né? Esse era o risco da falta do acordo, né? Esse era o risco da falta de acordo. E isso foi o que levou o grupo a decidir, bom, então é melhor nós vendermos 100%, né? Porque nós vamos ser diluídos ao longo do tempo. Se a gente fizesse um acordo com uma empresa como a Mahle, por exemplo, que era uma das possibilidades maiores, haveria necessidade de investimentos em fábricas em vários lugares do mundo. E a gente não ia ter capital para acompanhar, eles iriam fazer o investimento e as famílias iriam sendo diluídas na participação de capital e resolveram, então, vender os 100%. A gente conseguiu, apesar de não ter um acordo de acionistas, que os 5 vendessem juntos, né? Isso foi uma negociação que demorou um ano e essa talvez uma das épocas em que tinha mais tensão, porque aí eu estava na presidência da empresa, brigando para o negócio ser rentável, enfrentando uma concorrência feroz e predatória, né, que jogava os preços lá para baixo e ao mesmo tempo tendo que negociar uma venda do controle. E ninguém, todo executivo da empresa não sabia. Foi uma negociação sigilosa, né? O conselho tinha decidido que a gente não devia dizer ao corpo executivo que estava negociando a venda. Eu imagino que todo mundo sabia, porque esses segredos são muito difíceis de manter, né? Quando você monta uma sala de informações, um tipo de um war room, assim, com um monte de informações, e começa a vir um monte de gente de banco e tal, e você diz que isso é para fazer uma associação, ninguém acredita, as pessoas não são bobas, né? Mas, enfim, todo mundo fingia que acreditava.
Mas eu tive um período de muita tensão, assim. Mas o que é curioso, assim, que você falou, né? Como é olhar um negócio desses quase 30 anos depois, né? Esse grupo de acionistas se dispersou completamente. Ninguém foi fazer junto algum tipo de negócio depois da venda das ações. Essa é um pouco da nossa hipótese, né, de que, de fato, não teve uma liga entre a segunda geração, que poderia ser natural, mas poderia ser construída, né, num processo planejado de construção, de interação entre a segunda geração. E essa falta de liga é que acabou resultando na venda, né? Pois é. Agora, olhando o que aconteceu, né, depois, quando a MAHLE comprou a Metal Leve, evidentemente eles passaram a ser donos do mercado. Eles tinham 100%, quase 100% do mercado, tanto de pistões quanto de bronzinas, puderam jogar o preço para cima como eles quiseram, e foi uma companhia bastante rentável nesses últimos quase 30 anos, né? Claro que hoje ela tem outros desafios, a entrada do motor elétrico. Até podia ter ido mal. Mas outro dia estava pensando nisso, dizendo assim, bom, o que teria acontecido com as famílias se tivessem vendido a maioria, mas tivessem continuado sócios, né? Teriam se mantido como sócios sem direito a influir no negócio realmente, né? Mas de um negócio muito rentável. Poderia ter sido financeiramente uma alternativa interessante. Isso só me ocorreu. Teriam uma governança familiar, societária bem organizada e o negócio com uma gestão e uma governança corporativa dando resultados. Porque o que aconteceu, eu acho mais que me chama a atenção, é que aqueles sócios fundadores, eles cuidaram de uma empresa no Brasil X. Todos os filhos que foram assumindo essa posição, o Brasil era outro, mas eles continuaram trabalhando no Brasil dos sócios fundadores. Então, a mentalidade era a mesma. Só entrando alguém de fora e muito moderno, que trouxesse o Brasil daquele momento, poderia ter sido rentável. Porque o difícil era você mudar a cabeça daqueles sócios que estavam assumindo o lugar dos pais. Certo. Acho que até sobre esse ponto temos perguntas aqui na plateia, né? Preparação de sucessores, como é que era visto isso? Como é que era a preparação na família? A Helena já falou bastante que todo mundo vivia daquilo, né? O pessoal ia nas casas, misturar totalmente dinheiro da empresa com o dinheiro da família. É uma bagunça geral super comum em negócio de família. Mas como é que, em termos de preparação, conscientização, educação das gerações que vieram depois, você como segunda ou até as terceiras que já estavam nascendo, né? Teve algum movimento nesse sentido, em termos de conscientizar, tentar perenizar o negócio para o futuro mesmo? Ou eu acho que eu já sei um pouco da resposta, mas nessa linha. Nunca houve nenhum preparo nesse sentido, mas havia pessoas da terceira geração que imaginavam que um dia iriam trabalhar na empresa. Para os meus filhos, eu dizia, não vai ter, né? Cada um vai ter que fazer sua carreira e não vão ter. Mas eu tive um sobrinho que queria muito, né? Imaginava que iria, e teve uma crise realmente quando disseram, não vai, né? Não é esse o Não caminho. vai ter empresa para você ir. Essa era a questão. Porque os filhos dos sócios continuavam, eles não formaram, eu acho que não juntou, porque eles não formaram um grupo, eles formaram um grupo de filhos de fulanos, entendeu? Tinha uma identidade Não própria. não tinha, e não tinha uma, profissionalmente mesmo falando, sabe, herdei isso aqui.
estava Parte pedindo. do desafio de uma geração é criar justamente a sua própria identidade, dar o tom no negócio daquilo que eles querem, que é a intenção deles, que é o desejo E deles, faltou né? exatamente isso, porque eles continuavam com aquele Brasil dos pais. Aí veio o Collor, por exemplo, quando veio o Collor, foi uma quebradeira mesmo, num monte de gente que tinha empresa com esse tipo de mentalidade, porque as coisas vinham de fora com o imposto, sei lá, 2%, peça de automóvel, de caminhão, basicamente, quer dizer, com 2% de imposto, e eles pagavam 15% de imposto. Se não cuidasse do custo, não tinha como competir. Agora, você imagina uma empresa que estava totalmente fechada dentro do Brasil, não tinha preocupação com custo, de repente, de um dia para o outro, se vê nessa situação. Então, não é também que foi só a empresa que estava indo mal. O Brasil passou por um momento que tinha que mudar. Não tinha como você continuar achando que você era, né, fechado naquilo. Mas, Dro, nas famílias, quer dizer, quando eu procurava, por exemplo, falar com as minhas irmãs, alguma coisa sobre essas questões de acordos, de como a gente poderia estar atuando juntos, minhas irmãs, eu tenho 3 irmãs, 2 mais velhas, uma mais nova, não queriam tratar do assunto, porque falar disso era falar da morte do nosso pai, né? E nunca, ele está aí, ele cuida do negócio, o que ele resolver, e acho que assim nas outras famílias. Então não só não houve preparo para assumir posições na empresa, mas não houve nenhum preparo acionário, né, de preparar acionistas. Nenhuma dessas famílias também constituiu qualquer holding, né, para ter as ações, de alguma forma de Isso é tratar esse interessante, patrimônio. né? Aparentemente também não tinha dentro de cada um dos núcleos familiares a cultura de pensar De pensar em manter introspecção, né? E me parece também que assim, o fato da sociedade, né, dos sócios não terem ficado sócios depois do fim da Metal Leve em absolutamente nada juntos, né, é um sintoma de que talvez a sociedade já tivesse terminado, já tinha terminado a só sociedade. estava explicitado, né? Que a gente chama assim, de ânimos societatis, falei certo, assim, já não... afectos societários, talvez já não existisse mais, e no final das contas, numa empresa familiar, a grande fortaleza é a família. Mas quando ela deixa de ser uma fortaleza, passa a ser um risco, né, para a empresa, aquelas famílias, aqueles sócios juntos, né? Talvez seja o momento de avaliar se não vale a pena realmente passar adiante. Antes da gente concluir, eu queria saber de vocês, assim, e aí é isso, olhando com esse distanciamento, o que vocês acham que poderia ter sido diferente, né? Ou poderia ter sido feito diferente, e não que a venda tenha sido um mau caminho. Aparentemente é porque não foi o caminho planejado, né? Não foi uma decisão da família, foi a falta de opção da Falta de família, opções né? teve que fazer. E na visão de vocês, então, mais assim na linha do concluir, o que foi essencial para essa falta de decisão que vocês tiveram, né? Olhando hoje, com o que a gente hoje conhece de governança, faltou realmente enfrentar essas questões, né, de governança seriamente quando a empresa tinha condições de fazer isso. Quer dizer, ela foi uma empresa que surfou uma onda importante de mercado, ganhou muito dinheiro num mercado protegido. Era uma empresa muito séria, né, fazia coisas muito boas, muito avançada em termos de respeito às pessoas, tratamento dos funcionários, dos empregados, mas ela não se preparou para uma competição internacional adequada. Então, ela não tinha condições realmente de concorrer num mercado aberto com custos adequados.
Mas além dessa questão, que é uma questão de, digamos, de investimento industrial, realmente faltou este preparo, né, das famílias, dos acionistas, de uma construção de um negócio que pudesse ser perenizado. Ontem eu estava ouvindo um painel no IBGC sobre empresas familiares e tal, e uma pessoa lá que estava falando do caminho que a família tinha feito, em que ele estava falando que a mãe dele, quando falaram assim, que começaram a organizar questões de governança, e veio um consultor e falou, não, porque vocês precisam estar preparados para uma possível venda da empresa. E que essa senhora disse, como venda da empresa? Eu não quero vender a empresa, que história é essa de venda da empresa e tal? E que depois começaram a conversar e disseram assim, não é que você tem que vender a empresa, mas você tem que preparar a empresa e estar preparado para ser uma empresa muito desejada, que alguém tenha muita vontade de comprar, né? Então você precisa organizar a sua empresa para ela ser uma empresa, né, bem vendável, mesmo que você não queira vender, de que você tenha estruturado ela para continuar para o futuro. E então ter a venda como um parâmetro de organização, de desempenho, de forma de estruturar a governança, não como um objetivo ou como uma saída, como foi no nosso caso. Muitas vezes a melhor forma de dar continuidade aos negócios é você trabalhar para a empresa estar pronta para ser vendida, porque aí a decisão para continuar os negócios é dos sócios, é da segunda geração e é com base na vontade de continuar juntos e não na necessidade de continuar junto. Então... E faltou, então, toda essa organização em que, claramente, né, uma segunda geração com uma terceira geração que já estava despontando, tinha que ter toda uma organização societária para garantir que você pudesse continuar atuando na empresa. E poderia ter pensado nessa alternativa de ter continuado sócio minoritário de um negócio muito maior e muito mais rentável, que não foi uma alternativa considerada na época. Muito bem. Quero agradecer demais a presença de vocês, especialmente da Lelena, que estava muito, acho que receosa, né? Não sei se... Porque quando eu falo assim, o Sérgio é uma pessoa toda controlada, né? Aí, quando eu falo para ele assim, eu falava, amor, eu tive uma ideia. Ele botava a mão na cabeça e falava, não, tá bom. Eu falava, se fosse à noite, era tipo, conta amanhã. Mas eu acho que é um lado que eu percebi, eu sou psicóloga de formação, então eu tenho um lado de olhar as coisas que é meio viciado já até, né? Eu acho que a Metal Leve, o grande problema da Metal Leve foi objetividade na condução da empresa. Se isso é governança ou não, eu não sei. Eu sei que faltou isso. Teve um emocional e um subjetivo o tempo inteiro permeando a coisa e desviando caminhos. Eu acho que esse, no meu modo de pensar, foi o problema central dessa sociedade toda. E por isso que eu queria agradecer especialmente, não desmerecendo, Sérgio, a sua presença, que é sempre ilustre. Não. Mas esse olhar, não só feminino, tá? Mas esse olhar pessoal, que é muito teu, né, Lelena? Acho que fez toda a diferença aqui para hoje. Quero só agradecer e a gente queria dar Bom, ficamos aqui à vontade.